Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando mais um episódio do programa Direitos da Natureza, a Live, dessa série especial que a gente está fazendo esse ano, que é voltada para a economia, então é a série Economia para a Regeneração. E no programa de hoje, né, nesse episódio das nossas lives, a gente vai falar sobre o tema da economia viva. E o convidado é o Rodrigo Ventre, que é um dos fundadores da Economia Viva. Ele é CEO do Grupo Eco e um dos membros fundadores da Escola do Altruísmo. Boa noite, Rodrigo, seja bem-vindo. Que bom ter você aqui para a gente bater esse papo. Boa noite, Ivi. Para mim é um prazer. Boa noite a O todos. Rodrigo faz parte da minha trajetória de alguma forma, então ele foi o impulsionador da minha transição de carreira, então para mim é uma felicidade incrível a gente poder estar tendo esse papo. Já falei para ele que eu gostaria de ter tido essa conversa antes, mas que eu estou muito feliz de poder compartilhar essa troca aqui com todo mundo nessa live. Então, Rodrigo, se apresente, apresente aí para o pessoal. Bom, meu nome é Rodrigo Ventre. A Ivi pediu para eu falar um pouco dos projetos onde eu estou envolvido, talvez esse que você citou, né? Não, se quiser que eu comece o papo, eu já começo o papo, já vou te perguntando, que eu tenho um milhão de coisas para te perguntar. Tá bom. Não, mas é que posso me apresentar um pouco assim. Então, eu estou muito envolvido nos últimos anos com esse tema da economia, de uma nova economia, e muito voltada nos últimos anos aos negócios, né? A vida, como que a gente leva tudo isso para uma organização, para uma vida empresarial. Então, a Economia Viva começou há um pouco mais de 15 anos. Eu comecei esse impulso, que era uma empresa de consultoria, depois virou o Instituto Economia Viva, onde a gente lançou em 2016 a formação em Economia Viva, a gente está na turma 2, e o objetivo da Economia Viva é, na verdade, levar essa nova, essa consciência, essa ideia de uma nova economia, e a gente tem como a gente fala hoje em dia, uma pegada, né? De como é que a gente experimenta isso na prática. Então, como é que pode ser em termos, quando a gente olha na gestão de um negócio? Como é que pode ser isso quando eu olho para o meu planejamento financeiro e para a minha gestão? Como é que pode ser isso na relação com o mundo, né? Numa relação entre organizações, e que seja nas diversas formas, inclusive hoje em forma de rede também. Então, a Economia Viva busca trabalhar com esses conceitos, com essas ideias e com essa prática. E, no fundo, a intenção é disseminar essa ideia e que as pessoas possam experimentar, porque às vezes pode parecer muito teórica, né? De tal forma que fala, eu fiz lá, funcionou assim, assado, deu certo. Então, eu vejo a economia como um movimento, porque depois da primeira turma da formação, formou-se uma rede. Hoje somos 12 pessoas que atuamos na rede nesse trabalho da Economia Viva. E aí, a Ivi, a gente se conheceu uns anos atrás, como ela citou, daí ela falou, olha, me explica agora esse negócio da Apple, assim, aproveita e me situa. Eu falei, Ivi, na verdade, assim, no contexto que a gente está conversando, o Grupo Apple, onde hoje eu sou CEO, é o meu principal experimento, assim, o meu principal laboratório das ideias da economia viva na prática, né? O Grupo Apple é uma empresa familiar. Eu comecei eu fiz um primeiro trabalho, eu comecei lá como consultor há mais ou menos uns 9 anos, e há 7 anos que eu tô lá. E aí eu fui convidado para trabalhar. A empresa é a empresa da minha família, e eu vi como uma grande oportunidade de levar todas essas ideias, é o que se queria, né? Os sócios queriam, para a prática. A gente vai ter tempo para falar mais sobre isso. Eu estava conectando, sintonizando aqui com a nossa transmissão no Facebook, então quem estiver acompanhando, se tiver dúvidas, quiser colaborar, vai mandando aqui nos comentários que a gente vai colocando dentro do papo. Mas então tá, vamos começar essa jornada, esse mergulho aí. Mas só comentar para não deixar de falar. E a Escola do Altruísmo a gente vai poder falar mais para frente também, mas no fundo também é um impulso que eu sou membro fundador, que vamos dizer, é a base é a base conceitual de tudo que a gente faz, assim, é uma grande base. Maravilha, temos um overview, agora a gente vai se aprofundar em cada um desses tópicos. Me diz um pouquinho mais, explica um pouquinho sobre
o que é a economia viva, como surgiu, né? Como que veio esse impulso seu de trazer isso para o mundo? Explica um pouquinho melhor do que é esse Tá. conceito. Ele é uma ideia que, na verdade, ela se conecta com um movimento já mundial das últimas décadas por uma nova economia, né? No fundo, existem diversos movimentos que, se a gente olha de uma forma bem pragmática, é assim, ó, temos vários problemas socioeconômicos no mundo. Talvez alguns se resolveram um pouco, outros não, mas tem muitos que não estão se resolvendo e estão se intensificando. Peraí, seria meio lógico, acho que a gente precisa ter um outro jeito de fazer as coisas, né? E qualquer estudo assim raso, que você olha vários dados no mundo, isso é muito fácil de argumentar e de dizer, né? E aí, especificamente a economia viva, ela nasce com uma forte inspiração na obra econômica do Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, ele é o fundador da antroposofia, ele atuou muito na Europa Central e na Alemanha, ele, mas aí no século passado, né? E ele traz, na verdade, um paradigma e uma forma de olhar para a economia que eu diria que, para a época, foi um tanto quanto revolucionária. Hoje ainda mas hoje é algo mais próximo nosso, né? Que é o seguinte, na verdade, ele parte de uma visão de que a gente precisa olhar a economia como economia mundial. Imagina, ele falou isso antes de qualquer ideia de globalização. E que, assim como o Lovelock fala na Ethereum Gaia, que o planeta todo é um só organismo vivo, e que sim, se você quando você mexe numa parte do ecossistema, ela afeta o todo, e hoje são ideias já muito mais aceitas do ponto de vista de uma visão sistêmica, ou até mesmo holística, e inclusive técnica, né? E ele fala isso para a gente olhar para a vida econômica mundial. Por isso que eu costumo brincar e falar assim, que o Steiner é a teoria Gaia da economia, né? E ele, inclusive, fala, na época, num sentido, ele traz tudo isso num sentido bem econômico, macroeconômico e global, e trazendo, ó, inclusive, enquanto a gente ficar só olhando as economias nacionais, ou seja, como se fosse assim, cada um só olha o seu próprio queijo, a gente não vai conseguir resolver os problemas econômicos mundiais. E hoje tem alguns exemplos, né, onde algumas economias buscam se juntar e atuar, mesmo que às vezes seja como contraposição a uma outra, por exemplo, a própria comunidade europeia, né? Num sentido macroeconômico, é uma forma de buscar uma cooperação econômica. É claro que o ideal aí seria uma cooperação econômica mundial, né? E agora eu bebi também de outras fontes, então a gente tem aí a economia ecológica, que já cresce há um tempo, a economia circular, a economia Dunnett, tem a Hazel Henderson, que é uma pessoa que já previu a crise, tudo isso que ia acontecer já há muitos anos, o Newton Bonder, que é um escritor brasileiro que eu gosto muito. Então tem vários, assim, acho que como construção para a economia viva, eu bebi de várias fontes, né? E a gente poderia aqui se alongar e ficar falando, mas no fundo, assim, na essência, tem essa imagem da economia como um corpo único e que hoje eu acho que a gente já tem essa percepção maior. Se a gente, eu diria que pela globalização e pela web, né, que é essa comunicação mundial. Então a gente sabe que se acontecer alguma coisa acontecer alguma coisa intensificada, por exemplo, na China ou num parceiro comercial, isso vai afetar a nossa economia. Então, no fundo, acho que a gente tem dificuldade de viver e atuar de forma diferente. É como hoje muita gente tem percepção que assim, poxa, o que eu faço afeta o outro e vice-versa, né? Então, no fundo, é daí que ele parte. E assim, se você pega depois disso, então, por exemplo, o John Nash, aquele cara da mente brilhante, que tem um filme, ele provou isso matematicamente. É interessante, porque a teoria dele era matemática, mas ele ganhou um prêmio Nobel de Economia, né? Mas a teoria dele era matemática. Então, a economia viva ela está conectada com todas essas correntes que olham assim, ó. Durante anos nos disseram que o melhor para a economia é o egoísmo. E que se você fizer o que é melhor para você, você vai buscar fazer da melhor forma possível e isso vai ser melhor por todo.
E é um pouco lei da selva, cara, sobrevive o mais forte. Tá, agora esquece assim as minhas inclinações ou o que alguém pode achar realista ou não. Vamos olhar para a prática, tá? Vamos olhar o resultado dessa fórmula. Cara, acho que tem muito problema aí. Vamos olhar para a evolução, na história da Olha, evolução do planeta Terra. uhum. Esse entendimento de interdependência serviu, né, à evolução como um todo. Então, se entender em comunidade e tudo mais, fortaleceu, não o contrário. Não tinha elementos da natureza ou seres da natureza muito cada um só olhando para si. Claro que tem a questão da sobrevivência, mas tem a questão da interdependência também, né? Então, quando eu te escuto falando, eu também te escuto uma inspiração na natureza para essa construção do organismo vivo econômico. Faz sentido ou não? Isso, o Antônio Nobre, um cientista brasileiro, ele até fala assim, às vezes o pessoal me chama de romântico, né? E ele, até um vídeo, por coincidência, recentemente eu postei no meu Instagram, é curto, assim, um vídeo bem legal que ele fala disso. Ele fala tecnicamente do corpo humano, porque ele é um cientista, e da natureza. Ele fala, gente, na natureza tudo funciona em cooperação e por isso que funciona. Ele dá o exemplo que, por exemplo, uma célula no corpo que ela olha só para si, ela é cancerígena, tecnicamente falando, né? E Uhum. então é isso mesmo, na verdade. E você falou uma palavra-chave que é interdependência, né? E no fundo, o que acontece, né, Ivi? Se você com a divisão do trabalho, porque ó, pensa algum dia tinha, é, lá atrás, às vezes a pessoa ela fazia, então assim, a mesma pessoa colhia da terra, fazia seu alimento, às vezes até sua roupa. Hoje, com a divisão do trabalho, isso que você está descrevendo não é uma visão filosófica, ela é técnica. Por quê? Nós dependemos um do outro. Né? Se eu pegar aqui, ó, nesse ambiente eu tô, e eu pensar cada coisa que chegou até mim, como essa água, por exemplo. Gente, o que teve de pessoas envolvidas, então nós já vivemos a interdependência. E acho que algumas pessoas nessa pandemia, inclusive, estão percebendo, falam, nossa, olha como a minha ação afeta o outro e vice-versa, e o quanto nós dependemos um do outro. Então, esse é um lado interessante, e o Steiner traz isso, por exemplo, a gente sabe que tem todo um ponto de vista sobre a divisão do trabalho, quando ela ficou mecanicista, às vezes a pessoa não tem, perde o sentido do que ela está fazendo, mas isso tudo dá para fazer de um outro jeito. Mas a divisão do trabalho, por exemplo, ela levou a isso. No fundo, Uhum. por estranho que pareça, e vai parecer estranho talvez para algumas pessoas o que eu vou dizer, mas a gente trabalha para o outro, porque tudo que você faz está sempre sendo para o outro. Então, enfim, é um pouco esse o contexto aí da ideia. E para fechar, assim, eu entrei em contato com essas ideias há um pouco mais de 20 anos, depois eu fui para a Europa e fiz um curso de extensão, e o último módulo era, inclusive, num hotel, junto com um restaurante, uma fazenda, que estavam implementando eles tinham uma experiência real de economia associativa, e aí eu decidi pegar essas ideias e falei assim, e eu tive vários insights, pensei, puxa, mas isso tem a ver com o todo do que a gente está discutindo aqui, mas isso tem a ver com a gestão de uma empresa, inclusive com as finanças pessoais, e como a gente lida com esse tema na nossa vida. E foi a partir daí que nasce a consultoria. Eu fiquei 12 anos focado muito nisso, e depois tudo que eu descrevi, né? O Instituto Economia Viva, a formação e esse trabalho surge nesse meio a Escola do Altruísmo, que foi fundada pelo Daniel e tem outros colegas, e esse trabalho e essa experiência na Apple. Ok, antes da gente ir para a prática, então, né, para a aplicação de tudo isso na prática, eu queria só tirar umas duvidazinhas. Quando foi que o Steiner, ele deu algumas palestras, né, com esse tema economia, Deixa eu que ver se aí está aqui, ó. no Brasil foi traduzido como economia viva. Que ano que foi isso, Rodrigo? Foi 1922. Nossa, a gente estava começando a terceira revolução industrial, então começando a entender, a construir o que seria a sociedade em rede, né? Então, quando você fala que a gente não tinha ainda essa visão de globalização, a gente não experienciava ainda a sociedade em rede, agora eu entendo porque foi O nessa época. Steiner, assim, né? Eu gosto muito de entender a personalidade dele no contexto que ele estava, né? Então, por exemplo, assim, é, ele foi um esotérico, né? Ele foi um filósofo e ele foi um empreendedor. Ele empreendeu muita coisa.
E uma coisa que sempre me chamou a atenção do Steiner, como esotérico, é que isso ele levou para a prática de várias ciências. Então, para a educação na escola Waldorf, para a farmacopeia, que hoje em dia você encontra veleda nas farmácias, na área de arquitetura, né? O primeiro selo orgânico do Brasil é o IBD, que é biodinâmico, que é a agricultura biodinâmica, né? E também ele trouxe essa contribuição na economia logo no pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial. E ele tinha uma atuação política, não como candidato de nada, mas ele tinha uma atuação política forte, principalmente na Alemanha e Europa Central. E ele teve e ele tinha toda uma visão, inclusive uma crítica em relação a... Porque ele viveu a Primeira Guerra, certo? Foi de 14 a 18. Então, ele teve toda uma atuação política, né? Ele era um personagem influente na época, em relação às reais causas da guerra. Na primeira palestra ele fala disso aqui, porque na verdade, foi um conjunto de palestras, são 14 palestras que ele deu em 1922. E aí ele fala, inclusive, das razões que ele vê da guerra e o que a gente, temendo uma próxima que aconteceu e o que a gente precisaria fazer. E nesse contexto que ele decide trazer uma série de coisas. Então vem esse impulso da educação da escola Waldorf, a ideia de que ele chama da trimembração social e da economia. Legal. E aí, também, isso é uma coisa que bom que você tocou nesse ponto. Eu estou pensando aqui, fazendo, né, uma linha histórica na minha cabeça, que com exceção da economia solidária, né, que surgiu, que começou a insurgência desde a primeira Revolução Industrial, todas as outras linhas, a economia ecológica, a economia Donut, que é bem mais recente, tudo começa ali mais ou menos na década de 70, 80, né, não era tão forte antes, então ele realmente foi muito precursor. E quando eu citei, assim, da onde eu bebi, então eu falei da economia ecológica, e eu não falei economia solidária, economia Donut, economia circular, né? Sim, ele foi precursor, mas de algo que naquele momento não virou um movimento e uma atuação ainda. Entendi. Como se a gente não tivesse pronto para receber isso ainda. Talvez, muita coisa, assim, ele morreu em 25, foi bem no finalzinho da vida, ele morreu em 25, né? Muita coisa ele trouxe no final da vida e muita coisa, assim, quando ele morreu, estava na prática, né? E todos esses movimentos que hoje tem muita gente trabalhando, atuando e vivendo, atuando profissionalmente com isso. Então é uma boa leitura sua. Então, na verdade, ele trouxe algo como contribuição, como realmente um cientista econômico, mas isso emerge um pouquinho depois, através desses N movimentos aí que você descreve. Por isso que eu comecei dizendo, olha, a economia viva, ela está inserida num movimento mundial. Tem muita gente falando, gente, peraí, vamos lá, a gente tem que fazer de outro jeito. Porque daqui a pouco a gente está olhando, olha, até quando eu tenho árvore e papel. A gente tem país já comprando água, então não é mais assim uma abstração e uma teoria. Podemos viver problemas, eles já estão acontecendo, né? E na época, acho ele endereçou, por exemplo, uma série de assuntos, aí para não delongar, né? Por exemplo, ele descreve, é incrível, assim, porque eu falei um pouco da ideia macro dele, e que ele realmente foca a macroeconomia. Mas, por exemplo, ele descreve na época a preocupação do efeito de uma hiper disponibilização de crédito imobiliário, não só para você comprar um imóvel para você, mas como garantia, e que isso vai gerar um aumento no preço dos imóveis. E aí, mais ou menos o que você falou, daí quando eu li isso, eu falei, cara, esse cara escreveu isso em 22, isso, tipo, hoje você prova isso, assim, você pega qualquer case, você prova graficamente de forma simples. Né? O Brasil passou por isso, lembra? E aí o que aconteceu com o preço dos imóveis? Arrebentou. Então, ele traz muito insight, assim, dos assuntos econômicos. Então, por exemplo, ele fala de preço, né, desses aspectos da inflação, da moeda, e assim vai. Entendi. Não, se a gente fosse ficar aqui, a gente já teria papo para o resto da live. Mas então vamos um pouquinho para as aplicações práticas. Você trouxe uma informação que me vinculou com algo já que eu vejo vocês praticando na formação da economia viva, que é essa questão de a gente trabalha para o outro, no final das contas, né? E aí você comentou comigo a respeito do modelo, né, o modelo de negócio da formação, como que se sustenta a formação, que eu achei muito interessante. Você poderia trazer para a gente, para olhar para isso?
É porque assim, Um exemplo prático, assim. sim, eu vou comentar assim, é que as palavras às vezes são traiçoeiras, né? E o entendimento que a gente tem. Então, por exemplo, talvez se eu falo, por exemplo, de amor, né? Por exemplo, é uma palavra. E o que o Steiner fez é só para dar também o que está por trás desse exemplo que você me pediu. O que o Steiner na época fez é que ele pegou os princípios da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. E aí ele entende, ele tem uma visão interessante assim da sociedade, que ele entende assim que tudo que eclode, imagina que a sociedade é um organismo vivo, é como se fosse, sabe, algo no corpo assim que é uma erupção assim, alguma coisa tá precisando vir Vem à para fora. tona. Uhum. E aí ele falou, ó, a Revolução Francesa é um grande marco, todo mundo sabe disso, e quem nunca estudou já ouviu falar, falou, nossa, Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade. Ele fala, olha, o impulso, depois, é difícil você levar para a prática, e tem muitas distorções, mas na essência os caras sacaram um negócio. Só que aí ele pega essas três ideias, assim, e, vamos dizer, um pouco genéricas ou soltas, por assim dizer, e aí ele tem uma proposta para a vida em sociedade. Ele olha a sociedade assim, no âmbito cultural, das ideias, do que a gente cria, do pensamento, no âmbito jurídico, das leis e político, e no âmbito econômico. Ele diz o seguinte, as duas primeiras coisas que eu vou dizer, gente, você vai dizer, acho que ele foi um revolucionário na época. Hoje, pelo menos no mundo ocidental e como entendimento, a gente tem. Então, ele falou, liberdade na vida cultural, ou seja, liberdade de expressão. Então, imagina que a gente fosse ter uma palestra aqui e você falar, ó, vamos falar sobre a liberdade de expressão. A gente pode até falar, mas defender essa ideia é quase assim, hoje, mesmo que eu não faça, é politicamente correto, né? Uhum. Então, que as Sim. pessoas devem ter um espaço de expressão e essa liberdade onde eu possa aprender a pensar por mim mesmo, em síntese, vai. E que cada um é um indivíduo único. Aí ele fala da igualdade de direitos no âmbito político-jurídico. Aí você vai dizer, nossa, Rodrigo, esse assunto hoje já está arrebentando, inclusive o direito da mulher, o direito do negro. Inquestionável, né? Hoje é inquestionável. Hoje se fala assim, nossa, a gente pode até falar sobre o assunto e o quanto que a gente está conseguindo praticar. Mas se você pega aí, inclusive, a Declaração de Direitos Os da direitos ONU, humanos. são princípios básicos, liberdade de expressão, igualdade de direitos. Só que aí, o que ele fala, aí a fraternidade, né? Ficou a fraternidade. Ele conecta na economia. E você fala, nossa, daí a gente volta à situação inicial, que é essa história. Na verdade, mas a economia não é lei da selva? Economia não é, eu tenho que ir lá e, cara, mesmo assim, eu tenho que pensar no que é meu, mesmo que isso vá arrebentar o outro. E não é por mal, é porque é o jeito de funcionar, desculpa, não é má intenção, é porque economia é porrada, é lei da selva. Aí a gente vive esses anos todos que a gente falou, putz, mas cara, eu queria discutir com você não ideia, eu queria discutir a prática. Não tá funcionando, Ivi. Sinceramente, claro, tem algumas funcionando, mas cara, tem gente muito ferrada. Deve ter um jeito de fazer isso. Sabe, imagina um carro que não roda direito com aquela roda, com aquela distância, fala, cara, deve ter outro jeito, que tá batendo o carro todo dia. Uhum. Então, nesse sentido, tudo o que eu vou te descrever agora desse exemplo é essa ideia da fraternidade na economia. Qual que é a ideia da fraternidade? É isso, é da interdependência. Reconhecer e trazer para a prática, para as ações. Isso. E aí, vamos lá, agora o exemplo da economia viva é assim, ó. Todo curso, formação, você tem alguns desafios que você lida, alguns dilemas, né? E um deles é esse assim, né? Às vezes então você precisa, por exemplo, você precisa ter um número mínimo para fechar a conta, ok? Uhum. Como é que você também, se a gente tá, porque é interessante dizer assim, importante dizer, quando a gente fala de economia fraterna, é que ela é próspera e que ela atende às das pessoas. Então não é aqui um voto de pobreza ou então assim, então você tem essa questão que é como é que eu preciso de um número mínimo, tá? Isso é uma coisa. E outra, e se tiver alguém que quer fazer e o cara quer mesmo, ele tem o interesse, a intenção, mas ele não tem a grana, como é que você faz? Uhum. Né? Sim. E aí, ou seja, e aí na linha do que eu falei da liberdade na cultura, como que se é uma coisa que é um conhecimento, é cultural e as pessoas querem e precisam, como é que isso está disponível? Você quer um exemplo? Tem uma empresa que há muitos anos ela descobriu o airbag, ok? Ela Uhum. patenteou.
Depois, um dia, quebraram a patente. Por quê? Falaram, cara, você não pode... Tudo bem, só que deixa eu te falar, isso aqui é um bem da humanidade. Você pode salvar várias vidas, não dá para ser só dessa montadora. Então, sim. então é claro que nem sempre hoje a gente consegue atuar com a lógica da patente assim, mas é para dar um exemplo desse conhecimento intelectual que deveria estar disponível para todos, né? Bom, e aí, o mais interessante é que essa ideia não surgiu do Rodrigo, surgiu da turma 1. Porque a gente começou... Como a gente tem um jeito diferente de lidar com a formação, o grupo atua muito, ele vai... Os últimos módulos, eles foram tocados pela turma, né? Uhum. Aí isso começou a discutir toda a formação da turma 2 e como a turma 1 queria atuar. E aí veio essa ideia que tem um filme que chama Corrente do Bem, na tradução brasileira, que chama Pay It Forward, que é a história de um menino, quem já assistiu vai saber, ou pode olhar, que o professor dá um desafio para Salós, como é que você resolve os problemas do mundo? Ele saca, ele faz até um desenho que ele fala, ó, eu passo um bem para alguém, tipo a Ivy, acho que ela tem que passar para 3 pessoas, e assim vai. E o filme mostra, eu não vou dar o spoiler do filme para que alguém assistir, porque o final é bonito, e aí mostra tudo o que acontece, né? E aí surgiu no grupo essa ideia de usar esse Pay It Forward para a vida econômica e financeira. E qual foi? Falou, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o orçamento da turma 2, já tem. Vamos conseguir o dinheiro todo. E aí, se o cara quiser participar, ele já vai ter aquilo pago. Mas, Rodrigo, e se o cara for bilionário? Ele também tá pago. Puta, e se o cara não tiver dinheiro nenhum? Então, assim, qual que é a premissa? Aí pode ser que a gente olhe, a própria pessoa fala, puta, realmente não é o que eu quero. E aí é um dinheiro de doação para a vida cultural e espiritual, ou para a vida cultural, que é uma proposta do Steiner, né? Também, que ele fala, a gente tem que ter um dinheiro de doação para investir em pesquisa e desenvolvimento, no desenvolvimento humano, da cultura, do próprio... de todo por exemplo, um exemplo que ele dá, ele fala, gente, se você hoje pode entrar num túnel com o carro, é porque tem um matemático que ele teve que viver de alguma coisa e ele desenvolveu o cálculo para isso, né? E tudo que a gente vive. Então, aí surgiu a ideia. Vamos fazer o seguinte. E aí, a proposta que está no meio dela, que é, o camarada, ele não tem essa obrigação, mas, assim, você recebeu isso. E aí, cada uma pessoa da turma 2, ela pode decidir se ela quer contribuir com o fundo da turma 3. Para formar o fundo da turma 1, foi muita gente... Para formar o fundo da turma 2, muita gente da própria turma 1 doou e outros terceiros, né? E aí é interessante, que eu estava comentando com você, né, quando a gente conversou ontem. Por exemplo, quais são os efeitos práticos disso? Então, por exemplo, veio a pandemia, né? Aí os coordenadores falaram, olha, nossa, interessante, meu fluxo de caixa tá... E aí você vivencia essa abundância, ou seja, essa fraternidade levada para a prática, ela é próspera e abundante, né? Sim. Veio essa pandemia, muitos participantes teriam dificuldade. De pagar, com certeza. Tá pago. E isso é inspirado, para fechar, em uns exemplos, e uma participante, a Lara da turma, ela comentou que, acho que foi um conhecido que foi fazer aquele caminho de Compostela, e aí você chegava tipo como um mercadinho, e aí você ia lá, pegava, sei lá, uma fruta, uma comida, uma coisa para beber, e aí você falava, quanto custa? A pessoa falava, ó, quem veio antes que você já Já pagou deixou tudo. pago. Agora você vê o quanto que você quer pagar para o cara que vai chegar. Então a Isso é muito ideia legal. do Paid For é isso. E no fundo, são, acho que essa e outras possíveis ideias de como que a gente pode ter uma lógica econômica que, de novo, tá vendo? Ela é fraterna por quê? Porque ela permite a participação das pessoas. Então, possivelmente, aquele bilionário que eu falei, ele vai poder contribuir muito mais para o outro fundo. Sim, E a sim. pessoa... Que se tivesse um preço fixo, ele teria pago aquele preço fixo, Isso, tido o serviço. trabalhar com desconto, bolsa, que dá, eu já fiz isso muito e não estou criticando, mas é outra lógica, entendeu? Então, assim, e aí, assim, também daria para falar muito sobre isso, mas é interessante as experiências no começo, né? Então, por exemplo, tinha gente que meio que duvidava, falava, como assim, né? Não deve ser verdade isso. Outras pessoas falavam, gente, que gratidão, nossa, eu já quero doar para alguém. Outra coisa, não é padrinho, isso também é importante. A gente não fez uma coisa assim, ó, eu tô apadrinhando o fulano. Não, você doou para o fundo. Então sai um pouco eu não tô apadrinhando Do ninguém. paternal, né? Então é uma coisa assim, que até acaba sendo anônima, né?
E é isso, assim, respondendo a sua pergunta, é esse modelo que a gente está experimentando agora do Pay It Forward. Eu acho que experimentar, vivenciar é a lógica da abundância, e não a escassez, que é como a nossa economia se estrutura e tudo é formulado, né? Então E o medo do futuro constante, né? A gente é tem o que se medo, planejar né? em relação ao futuro. O medo no geral, né? O medo que move, que dita essa questão da sobrevivência e tudo mais. Então, é mudar a lógica do medo para a lógica da abundância, da gratidão, do amor, da doação. Então, eu achei muito interessante. Enquanto estava falando, é óbvio que eu pensei um milhão de coisas, né? Já pensei em te perguntar a questão da trimembração. Como que é a trimembração dentro da economia viva? Se tem alguma coisa... Você também trouxe o tripé da liberdade, fraternidade e Igualdade. igualdade. É. E outra coisa que eu pensei também é que hoje, para a gente, é dado e é irrevogável os direitos humanos, né? Não, nem sempre na prática a gente tem garantido, mas que a gente vai lutar por isso e que precisa se ter isso resguardado, acho que quase todo mundo concorda, quase. Eu fico sonhando com o dia em que isso possa se estender também para os direitos da natureza, que é muito o trabalho que a gente faz, né, na rede Harmony of Nature, a ONG Mapas. Então, eu fico sonhando o momento em que a gente vai pensar em, nossa, como que a gente pensava que a natureza não poderia ter direitos, entendeu? Agora é óbvio, porque faz parte do todo, dessa interdependência, da sobrevivência humana. Como que um dia a gente chegou a pensar que não tinha os direitos da natureza garantidos? Então, eu fiquei sonhando com esse momento. Mas o que eu queria trazer é se você pode vincular um pouquinho a trimembração para a gente ir para os outros exemplos, que eu só fiquei com essa curiosidade. Tá bom. Antes de falar sobre outro, você estava falando da economia do amor, da gratidão e tal. Na verdade, numa linguagem não técnica, eu diria assim, de uma forma bem essencial, o grande objetivo aqui, eu diria que é como que a gente faz uma transição de uma economia baseada no medo para uma economia do amor. Falando assim, talvez logo no começo ia parecer coisa muito poética e sonhadora, mas na prática é isso. A trimembração, na verdade, são aqueles 3 elementos que eu te descrevi, mas eles estão interconectados. Então, eu vou dar um pouco de exemplo a partir do que você falou da natureza. Então, a gente tem ele propõe esse elemento da liberdade no campo cultural, da expressão, do indivíduo, né, da próprio desenvolvimento humano. Para não ficar muito abstrato, vamos pegar um exemplo bem pessoal. É como se fosse assim, ó, eu tenho um filho, falou, ó, eu quero que meu filho encontre o caminho de realização dele, não aquilo que eu quero. Quer queira ou quer, não é que eu queira controlar, ele vai encontrar a liberdade dele na forma de pensar dele. Né? E aí que isso se ampliasse para a sociedade, para as organizações, para as empresas e tal. No âmbito do direito, é interessante, por exemplo, o Steiner propõe algo revolucionário que surgiu agora como um manifesto forte acadêmico de vários nomes importantes no mundo, que é um movimento que antes poderia parecer estranho, que é o trabalho como direito. Olha que maluco, imagina. Todos temos direito a essa dignidade do trabalho, né? E aí, e aí os direitos humanos, claro, que a gente já falou e você falou, e a fraternidade na economia. A questão é que tudo isso está interligado. Então, por exemplo, na linha que você falou, nessa visão da trimembração, o âmbito jurídico e dos direitos, ele é um intermediador entre esse âmbito das ideias e da economia. Então, por exemplo, e a gente precisaria olhar em termos de direito tudo. Então, como você disse, pode parecer estranho assim, né, o direito da natureza, né? E uma coisa que o Steiner fala que é interessante, ele fala assim, ó, pensa o seguinte, imagina que você tem uma terra, ok? E hoje você pode comprar a terra, né? Então você tem esse mercado imobiliário. Mas algum dia, assim, mas na verdade nenhum de nós construiu essa terra. Né? Talvez seja estranho pensando assim, na verdade o planeta foi dado. Algum dia alguém se apossou e depois vem o conceito de propriedade privada, agricultura e, né? E ele fala, o problema é que a terra e a natureza viraram mercadoria. Então a gente Totalmente. chama isso mercado imobiliário, mercado de como, assim, não estou inventando nada. Não é uma visão aqui Recursos ideológica. naturais, né? A gente Não é uma usa. ideológica, é real. Qualquer economista. Você tem o mercado imobiliário, o mercado de commodities, mercado tal. Então, e aí como que a gente olha isso a partir do direito? Não é de um fanatismo. Então, não sei se isso responde um pouco lá, que é, por exemplo, a linha de advocacy de vocês. Agora, por exemplo, Ivi,
o trabalho também virou uma mercadoria. A gente compra e vende, tanto que a gente chama como mercado de trabalho. Sim. E o capital também virou mercadoria, tanto que a gente chama de mercado de capitais. Uhum. E a proposta dele é que, na verdade, como é que esses três elementos que a economia normalmente chama de terra, que é a natureza, trabalho e capital, que eles não seriam mais no futuro propriedade privada, mas eles estão disponíveis para a humanidade e para todos os empreendimentos que a gente quer fazer para servir o que de fato são as necessidades humanas, porque em qualquer corrente econômica, acho que difícil que você não parta dessa premissa, que a economia está para satisfazer as necessidades individuais humanas econômicas. E daí, se a gente vai além e a gente volta a se reconhecer como natureza, servir as necessidades humanas também é servir a natureza, entendeu? Acabar com essa coisa que essa separação, essa falsa separação do ser humano e natureza, e não, sabe, voltar a integrar. Mas acho que isso é uma questão para um outro momento, a gente filosofa. Vamos Mas eu voltar posso aqui. falar um pouco sobre isso, assim, rapidamente. É assim, ó, eu conheci, quando eu morava em BH, eu conheci um movimento na época, não é um movimento, era um trabalho de umas pessoas, já faz anos isso, tá? E muitas escolas contratavam, que era assim, eles levavam as crianças para a fazenda, tá? E eles mostravam, ó, aqui é a vaca, e aqui é o leite, porque muita criança, quando perguntava, de onde vem o leite? Ele falava da caixinha. Ah, ó, aqui é o rio, aí o rio, tá vendo, vem aqui e tal, aí quando você liga a torneira, aí sai a água. E aí, claro, era um pouco mais lúdico que isso, e era uma experiência que as crianças adoravam, mas era isso. Porque o que acontece? No fundo, é o que eu gosto de dar exemplo. Se você pega aqui, ó, tudo que eu tô vendo aqui, eu tô vendo em você, ok? Fora o seu corpo. Tecnicamente, tudo, não é 99%. Tudo que tá nessa casa aqui veio da natureza. E a gente se esqueceu. Você fala, ah, como assim? Não, eu tô falando da mãe natureza, porque o Rodrigo e a Ive são. Não. Tudo veio da natureza. E a gente se esquece hoje, então a gente liga lá a torneira e esquece que tem todo um processo. Aí na hora que falta água, que a gente lembra. Fala, caramba. Ah, daí a gente vê na TV, ó, isso aqui talvez tenha a ver com os problemas de como a gente usa a água, da poluição, do aquecimento global. Mas na verdade, isso já é o real, é igual a gente fala da interdependência, entende? Só que Sim. a gente desconectou e a gente, enfim, então é um pouco como eu E vejo. acreditou nessa separação que é falsa, né? Mas vamos lá, eu queria saber um pouquinho também que você trouxe no começo, né, que a Escola do Altruísmo é uma base para tudo isso, e que o Grupo EPO é onde você consegue experienciar e trazer para dentro de um contexto empresarial e testar tudo isso. Então, eu queria que você trouxesse essas duas referências e falasse um pouquinho mais sobre a Escola do Altruísmo e depois sobre o Grupo EPO. Tá. A Escola do Altruísmo nasceu, acho que há uns 5 anos. O Daniel Burkhardt, que foi um dos pioneiros, assim, de trabalhar com consultoria nesse foco em desenvolvimento humano, de liderança estratégico, foi na época, o pioneiro, assim, na Europa Central, um dos pioneiros foi o Bernard Livergood, do NPI, que ele se baseou muito na antroposofia. E o Daniel foi fundador da Adigo, ele já tinha se aposentado, e um dia ele chegou até ele o que era uma palestra do Steiner que falava assim, o altruísmo pode ser treinado. Nossa. Né? E aí ele falou, pô, então é uma escola, mas não é escola no sentido clássico, entendeu? É escola no sentido grego, que é um lugar de aprendizagem. Que eles chamam até de tempo livre, porque é um espaço que se abre e fala, vamos olhar para o que a gente está fazendo, vamos olhar para a nossa vida, vamos olhar para o que é o nosso papel, né? E, no fundo, o que a escola do altruísmo olha como um todo, e que a gente está olhando aqui para a economia, e que a gente olhou na economia, é isso. Peraí, vamos pegar então agora, vou voltar só para a economia e outros campos. Então, falando assim, peraí, vamos deixar assim nossas inclinações de lado, nossas paixões, nossas preferências, vamos olhar assim. Nos ensinaram que a melhor fórmula econômica para a economia funcionar bem e para todos, a não ser que alguém fale assim, ó, não, eu quero uma economia que funcione só para 1%. Eu duvido que alguém vai defender a ideia e a humanidade inteira vai dizer, legal, ou alguém fala isso para o Brasil. Por mais que, às vezes, é o que acontece. A pessoa pode pensar, mas acho que publicamente alguém defender isso é meio difícil. Né? Então, falou, ó, para o todo funcionar bem,
o egoísmo é a melhor solução. E aí a gente vê que não é. E aí é o que a gente pode chamar de uma visão interdependente, sistêmica, que é Sistêmica. fraterna e altruísta, né? E aí a gente está olhando o altruísmo, e aí eu chamo assim, como ciência. Pode parecer estranho, mas ciência. Porque é isso. É uma ciência social, uma ciência do social, né? Então a ciência, eu gosto de chamar de ciência do altruísmo. Então, assim, o que a gente investiga, trabalha, divulga e busca disseminar, e tem algumas atividades já acontecendo, é assim, como é que é a gente atuar a partir dessa visão de altruísmo, que não é só ser bonzinho ou generoso? Como é que a gente pode atuar de forma eficaz junto, por exemplo, e olhando para si e para o outro em qualquer situação? Como é que é isso no campo da nossa vida diária? Né? Então, de novo, a pandemia agora é um bom momento, né? Porque a gente começa a falar, nossa, meu vizinho, como é que, né? E aí a gente vê mais às vezes de ajudar, né? Eu aqui no prédio eu vi, teve gente que foi lá e levou a comida para outro que estava em quarentena. Então, assim, eu até falo, nossa, a gente tem que continuar isso depois da pandemia, né? Porque é um momento muito atípico que o mundo inteiro está olhando para um tema. E se a gente transformasse outros temas globais? A natureza, não só como um recurso, né? O altruísmo e outros. Então, a ideia da Escola do Altruísmo é essa. Na prática, tem vários grupos de estudo. Tem agora um grupo que ele está... um grupo menor de fundadores, e agora tem outros grupos que estão surgindo, que a gente chama de escolas, porque é uma escola em rede, que daí multiplique para outros, mas principalmente tem várias iniciativas que estão sendo influenciadas por essas ideias, e uma delas é a EPO. Né? Então tem várias iniciativas, né? Tem a Companhia Paideia, tem escolas. Então, na verdade, o objetivo nosso é influenciar. Então tem médicos que, por exemplo, o médico é um cara meio que atua sozinho. Aí tem um grupo de médicos que falou, cara, e se a gente começar a conectar esforços, né? Então tem várias pessoas sendo influenciadas. Então tem esse grupo, tem médicos, advogados, profissionais de diversas áreas, empresários. E aí, a partir, agora chegando na época que você me perguntou, né? A partir do que eu já tinha construído com Economia Viva, com a consultoria, e essa experiência trabalhando com famílias, pessoas, eu trabalhei muito tive muita experiência em empresa familiar, e aí depois, na Escola do Altruísmo, o meu principal espaço de experimentação, tudo isso é a Apple. A gente atua, a Apple tem 25 anos, hoje são 1.000 funcionários, e a gente atua nessa área das cidades inteligentes. A gente tem como clientes privados, mas a maior parte é o público, que são municípios. Então tem municípios hoje de diferentes estados no país, e a gente trabalha com essa parte que é a maior parte dos nossos funcionários, eles estão realmente na rua, né? Então a gente faz essa operação do lixo, dos resíduos. Então, assim, todo mundo, você tem sempre alguém, ou é o município ou uma empresa que coleta o lixo, e aí você pode jogar num lixão, você pode jogar num aterro sanitário, ou você pode fazer um processo de tratamento, né? Então a gente trabalha com essa área de coleta, destinação e tratamento do resíduo, né? Também hospitalar. A gente, uma área nova, ainda menor na empresa, mas é uma área essa área da água, né, da gestão inteligente de água, e a construções sustentáveis. Então, nós fizemos o primeiro prédio público verde, assim chamado, né, da América Latina. E aí, assim, né? Onde foi esse prédio, Rodrigo? É em Itu. É o Paço Municipal de Itu, é a prefeitura. Ele tem que aquele legal. selo LEED, sabe? Sim, Então, sim. Uma certificação. Isso. E então a Apple já sempre foi pioneira nisso, teve essa visão inovadora, uma visão humana. E obviamente uma empresa que cresce, familiar, ela tem seus desafios. E aí eu nunca tive, assim, não estava no meu script isso, né? Mas eu pensei, puxa, é uma grande oportunidade. A Economia Viva nunca deixou de existir, ela seguiu nesse caminho todo. E assim, aí é uma história, apesar de não tão curta e nem tão longa, 7 anos, foi muito intensa e muita coisa aconteceu, né? Já tem 7 anos que você está como CEO da Apple. Faz 7 anos. Então, talvez me ocorreu assim, eu posso falar um pouco do hoje, né? Hoje a gente está
nesse momento de trabalhar muito a governança, e alguns devem conhecer essa ideia das organizações TIO, e que são, como é que eles chamam lá? Tem aqui aquele livro, Reinventando as Reinventando as organizações? Organizações, que é toda uma outra forma de governança, né? E onde você consegue, e é importante Baseado na porque autogestão? isso. Então na verdade, a gente está no momento da autogestão. Essa é a palavra do momento. Hoje estava tendo a reunião lá do círculo gestor, que seria no modelo convencional a diretoria, e falando de autonomia e toda essa coisa, né? E aí, por exemplo, daí tinha lá uma pessoa, ele estava falando, hoje, foi hoje à tarde, vou dar o exemplo então de hoje, eu vou voltando, eu vou falar assim, o que está mais fresco. Então, tinha lá uma pessoa falando o seguinte, que é do DP, né? Ele falou, então, você sabe que a gente fecha a folha e o ponto tudo aqui, no corporativo, no central. E aí a gente pensou, na hora que a gente descentralizar e levar para as unidades, como é que vai ser? Será que os caras não vão reclamar? Ele falou, olha, você não acredita, o pessoal está feliz. Porque eles falavam, agora eu me sinto capaz, né? Então, eu ouvi hoje à tarde isso, reunião das 2 às 4, né? Então, a gente está vivendo na víscera, na prática, essas ideias da autogestão. Eu vou ser honesto, eu sempre procurei esse novo, eu mesmo tive dificuldade, né? Porque eu era o primeiro empecilho. Ano passado teve hora que eu falei, gente, mas será, né? Na hora H aquilo. Agora, para chegar nisso, teve toda uma caminhada. Então, assim, nesses anos a gente investiu muito em desenvolvimento humano, né? E eu acho que isso é uma grande base, assim, que permite a gente estar onde a gente está. Teve muita mudança na empresa, tem uma mudança de cultura profunda. Mas assim, então, para dar alguns exemplos, né? A gente tem, por exemplo, alguns programas, tem um que chama Líder de Si, e que começou com uma profissional, que é a Milene Mizuta, ela foi contratada, e aí assim, a gente formou multiplicadores. E aí as pessoas levavam todo esse conteúdo, esse trabalho para a empresa inteira. E hoje já leva para fora da empresa. Olha que maluco. Muito Se interessante. a empresa acabasse hoje, o programa não termina. Toda empresa tem um órgão máximo assim na operação, que é o conselho de administração. E a gente criou o conselho, que hoje é o círculo de desenvolvimento, que todos os temas ligados ao desenvolvimento da empresa e que tem um caráter sistêmico, eles são decididos lá. E lá, eu não sou o CEO, tem pessoas, tem até gari lá. E aí a gente toma essa decisão. Então, para te dar exemplos, né? Então, Todos por os exemplo, stakeholders envolvidos estão lá e eles são isso. ouvidos. Então, tem Não, mas fornecedor, tem cliente, eles tem... decidem. Isso eu Ah, gosto de legal. falar, porque é Uhum. importante. Quando chegou essa consultora nova na empresa, tinha essa dúvida, eu falei, não, pode checar lá. Ali ele tem um caráter deliberativo. Sim. Então, por exemplo, aí você fala, tá, mas o que esse conselho já deliberou? Então, por exemplo, quando a gente decidiu ter uma jornada flexível. Não ia ter mais banco de horas, jornada flexível e home office. Que foi assim, coincidiu com a pandemia, entendeu? Uhum, sim. E é por quê? Porque ele mexe na cultura da empresa, então seria um conselho de cultural. Então, ele mexe na cultura da empresa, diversos departamentos, é sistêmico, né? Lá Uhum. atrás, porque problemas assim de interesse pessoal e tal, não podia, é uma coisa antiga que tinha que ser educada, que não podia contratar familiar. Um dia alguém falou, gente, mas qual que é o sentido disso? Nossa, aí mexe com a crença inteira. Aí isso foi trazido lá. Aí isso é interessante. Aí todo stakeholder tais, né? Aí tem uma hora que Uhum. o cara que tá lá na rua fala, cara, como é que você vê esse assunto? Aí ele descreve. É muito rico. É um processo de fazer a junção da inteligência, aumentar a inteligência coletiva do grupo, porque você aumenta a perspectiva de olhares, né? Isso, só que. E aí o que acontece? Quando você fala inteligência coletiva, você fala, putz, mas nossa, né? Parece uma coisa um pouco abstrata, ou será que isso funciona, né? Na verdade, assim, como é que você cria instrumentos e o processo decisório que você faça isso? E é possível. Vou dar Uhum. um último exemplo, né? O nosso processo, o nosso processo de, nosso programa de avaliação de desempenho. Então, por exemplo, e que ele também foi deliberado lá. Hoje, então, a gente tem um processo para avaliação de desempenho, mas que a gente entende como ferramenta de desenvolvimento. Ou seja, você fala, tá, então. Aí você fala, mas você tem indicadores e medidores da operação e do econômico? Tenho. Tá, e se eu sou um gestor, eu tive um puta resultado. E eu fui muito bem avaliado, né? Então isso quer dizer que eu vou, então com isso,
ganhar uma recompensa econômica. E a gente não trabalha assim, né? E eu vou explicar. Aí você fala assim, tá, então o cara pode fazer qualquer coisa e pronto. Falou, não, cara, o cara pode ser demitido, por exemplo. Né? Porque às vezes a gente pensa que é algo assim irresponsável, mas não é. Eu vou até dar uma contextualizada para quem nunca ouviu falar de autogestão. É um sistema operacional em que a gente distribui as responsabilidades e a autoridade, mas que a gente traz muita clareza para a autonomia que cada papel, que cada pessoa tem. Então, é essa transformação de ver a organização como um sistema vivo mesmo. E assim, tirar o poder de figuras centrais que centralizavam as decisões antes e colocar o poder nos acordos e ter um mecanismo para fazer acordos que considerem as vozes nesse acordo, tá? Então, para quem é novo, deixa eu dar uma contextualizada que eu acho que pode ajudar, né, Rodrigo? A Importante entender dizer que que não é uma bagunça, né? E não, não e que é tem várias falta de hierarquia. empresas e Não empresas é... e que tem várias empresas muito maiores que a Apple, naquele livro Reinventando Organizações, tem vários exemplos que já. E aí, assim, você fala, tá, Rodrigo, agora me fala, agora a gente quer falar de resultado. Aí eu vou te falar de resultado. Tem um índice que a gente mede que é a quantidade de ações trabalhistas versus a folha, ok? Nos últimos 5 anos, reduziu, acho que no último, tipo, 7 vezes. 7 vezes. É claro que isso é um custo infinitamente menor e um trabalho e um desgaste. Com certeza. O nosso EBITDA, ele dobrou. Não, ele mais que dobrou. Ou pode chamar nosso lucro operacional. A gente entrou no ano retrasado, a gente fez um teste, a gente entrou lá naquela avaliação das melhores empresas. Mas a gente não ficou olhando assim, o que você tinha que fazer para no primeiro ano a gente já estava entre as melhores empresas. Né? Na nossa área nesse ano a gente já subiu bastante também. No Requi eu não falo isso só como no sentido que a gente faz isso para buscar um troféu. Mas assim, é porque, de novo, foi bom você falar, você falou, tá, mas puxa, isso aí deve ser meio uma bagunça, e não é, né? Não, tem toda... Porque na hora que você distribui, como você falou, e o que acontece? As pessoas se sentem empoderadas. Por isso que eu gostei de dar o exemplo dessa tarde, quando a pessoa falou, ó, qual que foi o retorno? Ele falou, cara, eu tô feliz. Agora eu sinto que eu sou capaz, eu posso decidir. Porque o que acontece? Às vezes você tem que passar por um caminho de 3 lá processos para fazer algo que o primeiro cara já podia fazer, né? Sim. Agora, claro que tudo isso depende de algo que a gente fez lá no começo, que é o sentido e o propósito. Fala assim, as pessoas, assim, quando você trabalha num lugar que você fala, cara, isso não faz muito sentido para mim. Então, a gente trabalha muito esse senso de propósito. E, assim, uma coisa que... Aí, algumas coisas que, assim, pode parecer estranho e numa visão de mercado, assim, que a gente não tem, por exemplo. Retenção de talentos. Fala, nossa, Rodrigo, cara, isso não existe no nosso dicionário. Eu falei, mano, que estranho. Eu falei, cara, vamos supor que a Ivy trabalhar com a gente. Não, a Ivy é muito boa, a gente tem que reter ela. Eu falei, por quê? E se um dia a Ivy falar, ó, eu encontrei meu caminho, eu vou para tal lugar. Oh, que ótimo. E vai ter alguém que vai entrar. Quantas pessoas... Hoje a gente está realmente, graças a Deus, também com uma média muito boa assim, de remuneração, mas eu lembro que muita gente falou, olha, às vezes vinha uma oferta para ganhar mais. O cara não assim, quantas vezes o cara não vai, né? É claro que a remuneração é algo importante, mas todas as pesquisas mostram que o primeiro ponto é a satisfação, é o sentido daquilo que você faz, né? Bom, tem muitos exemplos, mas se eu puder, posso dar 2 exemplos? Assim, me ocorreu. Pode. Antes de você dar os exemplos, deixa eu dar uma contextualizada no que você trouxe de organização TIL, que eu acho também, para quem não é familiarizado, é interessante a gente trazer que nesse livro, Reinventando as Organizações, o Laloux, ele traz o conceito de organização TIL como sendo um próximo passo evolutivo na consciência das organizações, né? Ele descreve todos, baseado na teoria integral do Ken Wilber, descreve, né, os níveis, né, de consciência que a gente tem, e nesse específico das organizações TIL, é um tripé. Então, são organizações que têm um propósito evolutivo claro, que foi isso que você acabou de trazer, né, que vocês trabalharam a questão do propósito, que operam sob a lógica da autogestão,
e que constrói um ambiente integral. Então, que o ser, ele é aceito pelo que ele é, e ele pode viver e ser quem é na integralidade. Não tem aquela história de, eu vou deixar meu lado profissional aqui, e agora eu tenho que estar aqui na empresa, então eu tenho que esquecer que meu filho está doente em casa, porque eu tenho que estar super profissional aqui. Ou eu não posso declarar qual que é a minha orientação sexual, porque eu vou sofrer algum tipo de preconceito. Então, a proposta é construir esse ambiente de integralidade. Então, tudo que o Rodrigo está trazendo é nesse sentido de ancorar tudo isso, né, Rodrigo? E, por favor, traga seus exemplos. Eu estava até tentando lembrar os que eu havia pensado. Bom, mas aí eu vou lembrando, eu estava lembrando uma outra coisa que surgiu na reunião de hoje à tarde, que é, um bom tempo atrás, a gente via um medo das pessoas falar o que elas pensavam, e aí a gente fez todo um caminho, caixa de sugestão em um monte de lugar, e até não... E tinha até no banheiro para a pessoa não se sentir com medo de sei lá o quê. Ser vista, colocando uma E sugestão. e aí quem cuida disso trouxe com toda alegria, né? E no primeiro momento o parecista ele falou, sabe o que eu quer dizer para vocês? A gente foi lá e não tinha quase nada na caixa de sugestão, né? Ele falou, mas olha, no canal de denúncias, não sei aonde, no canal de ideias, de tal. E aí você vê que as pessoas, é possível, as pessoas começam... Então, por exemplo, caixa de sugestão, eu nem sei, talvez a gente falou, não precisa mais, né? Nessa linha que você falou do ser integral e de você poder se expressar, né? A gente tem um trabalho bem forte nessa área da diversidade e assim, até alguns indicadores, né, sobre... E que a gente... alguns mapeamentos sobre, né, por exemplo, quantidade de mulheres nos cargos. E uma coisa que uma vez surgiu até numa reportagem é porque, então, uma parte da nossa operação são os caminhões de coleta, né? E assim, e aí até uma época algumas pessoas faziam as reportagens porque tem um monte de mulher motorista. Você fala, não, isso é coisa de homem, né? E não, e você vai, e assim, elas adoram, é incrível. Eu não estou fazendo nenhuma, no geral, né, não é nenhuma defesa às mulheres, mas assim, normalmente até assim, é onde tem menos acidente, menos nesses equipamentos. Os números não mentem, né? Claro, não dá para generalizar, tem caso e caso, mas assim, eu tinha falado de alguns exemplos, lembrei. Então, tem algumas coisas marcantes. Uma delas que eu me lembro, que foi bem marcante, e olha que já faz alguns anos, assim, tinha um gestor novo, ele cuidava de uma série de operações, e foi quando teve a crise, não essa agora, mas a anterior, que atingiu todo o orçamento público e tudo. E aí o que acontece? Quando o nosso cliente falou, eu vou ter que cortar, dali não tinha jeito, né? E aí ele foi ter que fazer esse difícil trabalho de avisar de umas demissões. E nesse caso dessa unidade, acho que beirava 200 pessoas. E ele era mais recente na empresa, ele estava obviamente receoso. Mas eu não esperava esse efeito que teve. E aí ele veio contar para mim assim, chorando, emocionado. Falei, nossa, então foi um horror, né? Ele falou, não, eu não sei o que fazer. Porque daí, sabe o que as pessoas vieram falar para mim? Ô fulano, mas e amanhã, como é que eu vou fazer com o meu trabalho? Não, mas a área, assim, Preocupados com como é e que o eu... natural, a primeira coisa seria, puta, mas amanhã eu tô sem emprego e sem a minha grana. Claro que isso é um problema, entendeu? Uhum. É, E aí assim, é muito comum, né? Tem uns casos assim, muitos casos assim de funcionários, de colaborador que tem um problema e assim, e os caras se juntam para ajudar. É impressionante. E aí você acha que eles emprestam dinheiro, né? Não, o pessoal doa. Nossa. No o nosso orçamento, a gente trabalha também de uma forma não competitiva, então não sabe? Porque às vezes você tem um bom resultado, mas para isso você prejudica uma outra área. Então a gente olha por projeto, né? Enfim, e aí no final, como você falou, né? Os números não mentem e é uma forma, sem dúvida, humanamente muito melhor de trabalhar, né? Obviamente, é difícil alguém que vai dizer, não, eu prefiro trabalhar num lugar que eu não sou feliz. Acho que seria muito raro isso. Eu prefiro ir trabalhar onde eu passo uma parte do meu tempo num lugar que eu não gosto das pessoas, do que eu faço e do ambiente. Isso é muito difícil.
O problema é que a gente fala, tá, cara, eu sei que isso deve ser bom, mas isso não dá resultado, Rodrigo. Ô, Ivi, isso não dá certo, apesar de que é legal, é bacana. Mas não é verdade, isso é uma mentira que contaram pra gente. É uma Porque mentira. toda empresa que você olha, eu penso que eu tô assim, você vê esses resultados, né? Então, é um pouco o experimento e a forma de um pouco compartilhar aqui o que é tentar levar, né, e levar para a prática essas ideias que a gente estava falando no começo. Maravilha. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando na felicidade interna bruta aplicada ao indicador dentro da empresa. A Vanessa até trouxe isso aqui também nos comentários. Mensurar o retorno baseado na felicidade dos colaboradores. E nosso tempo terminou, a conversa estava ótima, eu queria saber ainda muito mais coisa, mas queria agradecer muito, Rodrigo, de vir compartilhar tudo isso com a gente, de se propor a essa troca tão rica, e pedir para você deixar um pouquinho as suas redes, como é que a gente pode te encontrar, pode falar, e depois eu vou colocar lá nos comentários também do Facebook, onde está a transmissão dessa live, eu vou deixar lá também os contatos, mas fala para a gente como é que a gente pode encontrar mais sobre esse trabalho, pesquisar, Tá, eu vou entender mais sobre o que você mandar, faz. eu estava até na dúvida de um dos nomes aqui. Então, eu vou mandar as redes, então, por exemplo, no Instagram e redes sociais é Economia Viva mesmo, né? @Economia Viva. Aí tem o @Escola do Altruísmo, que eu citei. O meu é rodrigo.ventre. O que mais que eu falei? Se tiver algumas outras coisas... Tem o site da Economia Viva também, Aí tem né? o site também, que é www.economiaviva. Eu mando tudo para você e acho que a gente consegue postar lá, né? Maravilha. Então, gratidão pela troca e por tudo, por compartilhar, né, e pela inspiração que isso traz para a gente nesse momento tão importante. E seguimos conectados e construindo de alguma forma com esse propósito em comum de ressignificação da economia, né, para que sirva à regeneração, para que sirva ao bem-estar, para que sirva ao cumprimento das necessidades humanas e à natureza. Agradeço muito. Sou eu que agradeço a você. A gente se reencontrando agora de um outro jeito, né? E a todos que estavam ouvindo ou que vão ver esse vídeo. Acho que ele vai estar o quê? Acho que no canal do YouTube de vocês e a gente vai colocar também no canal do YouTube da Economia Viva. Isso. E no Facebook também está E lá no, para quem quiser. e no Facebook, tá bom. Tá bom? Então, muito obrigada, Rodrigo. Finalizando Beijo a aqui. todos. Tchau, tchau.